Irmãos queridos, bendito seja Deus por estarmos juntos, irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e do santuário de São Francisco de Assis, em Jacarecaneca. Meus irmãos, no meu trabalho missionário apostólico, é muito comum as pessoas me procurarem para perguntar se a mudança de religião é normal. Segunda pergunta, religião salva? São duas perguntas pertinentes e uma puxa a outra. Primeiro, religião salva, sim. Ela salva através dos sacramentos, que são sinais de salvação perene. Por exemplo, o batismo. O batismo me faz filho de Deus, imagem e semelhança de Jesus. O batismo imprime em mim verdadeiramente a graça santificante e a união com Deus. O batismo me faz filho adotivo de Deus, uma vez que Jesus é o seu filho único. Então, religião salva começar por isso. Depois, as consequências dos sacramentos, a sequência, batismo, crisma, casamento, ordenação, são dos enfermos. A religião salva, porque ela foi fundada por Jesus, o Salvador. Jesus não teria fundado a igreja para ser uma agremiação humana, uma espécie de sindicato do cristianismo. A igreja é a antecâmara do céu. A igreja é a protagonista da salvação. A igreja são os degraus que nos levam a Deus. A igreja cristã, católica, apostólica, romana, é a única que detém esse poder de conduzir a Deus e a salvação. A nenhum outro Jesus concedeu o poder que concedeu aos apóstolos, sobretudo os sacramentos. De maneira que quando uma pessoa muda de religião, além de estar traindo a sua fé, ela vai procurar em outros ramos o que ela tem em abundância na Igreja Católica. Eu quero perguntar para você que mudou de religião. Você leu os Santos Padres da Igreja? Você leu a Sagrada Tradição? Você leu os primeiros escritos dos Padres do Deserto? Você leu o Vaticano II, o Catecismo da Igreja Católica? Você leu a vida de algum santo ou santa? Você participou de retiros? Você participou de congressos? Você esteve unido, vinculado a alguma comunidade e entendeu o seu carisma? Então, quando você muda de religião, você está sendo, no mínimo, um irresponsável teológico. O que é que você vai buscar no outro grupo que você não tenha em abundância na Igreja Católica? Eu lhe faço essa pergunta e desafio. O que você vai buscar em outra religião que você não tem triplicado na Santa Igreja Católica? Você vai buscar paz, bênção, vida de oração, de comunhão com Deus? Tudo você tem na Igreja Católica. Mas agora você não procura, você não aceita uma formação, você não aceita ler um livro, você não quer a orientação de um sacerdote, você não quer participar de um grupo, movimento pastoral, você não aceita a opinião de uma religiosa, de um leigo orientado, bem direcionado, você não quer saber por que a igreja tem imagens, porque tem santos canonizados, você não quer saber o sentido das procissões, das bênçãos, das águas, dos bentinhos, do escapulário, da oração pelos mortos, da visita à sepultura dos mortos. Você não quer saber, então você não está em condição de estar em religião nenhuma. Você faz parte de uma igreja cristã, com todo respeito a todas. Foram fundadas por homens. Você nunca parou para pensar? O que é que eu vou fazer numa igreja fundada por homens? Começa que se você for batizado na Igreja Católica, o batismo de lá foi apenas um banho de lagoa. Não tem autoridade pastor de batizar ninguém que já tenha batizado. Estou falando das igrejas cristãs e as religiões orientais, que negam a divindade de Jesus. Jesus é um Maitreya, Yogananda. Jesus é um espírito, Nirvana. Você eu adorava como Rei e Senhor, Deus na Eucaristia, princípio e fim, alfa e ômega, Senhor da sua vida. Você foi batizado no corpo e sangue de Cristo, no Espírito Santo, e agora você está atrás de realidades astrais. Você está atrás de informações, de reencarnações,
Quando você sabe que logo após a morte o contato com Deus é online, o contato com Deus é direto. Então mudar de religião não é uma coisa tão simples. Quem dera que ser cristão fosse mudar de religião e usar uma saia nos pés e uma camisa baby look. Quem dera que fosse cristão fosse deixar o cabelo crescer. Quem dera que ser cristão fosse andar com a Bíblia João Ferreira de Almeida. Quem dera que ser cristão fosse estar em uma comunidade que faz oração no monte. Não é a igreja de Jesus. Nunca foi e nunca será. Até quando a igreja fala em ecumenismo, a igreja chama os nossos irmãos separados. A igreja católica não admite. A igreja de Jesus é só uma. Mas eu odeio um padre a milhões deles, a centenas deles. Eu odeio uma paróquia, a centenas delas. Mas eu recebi uma informação, uma leitura que fala de imagens. Você precisa entender o que são imagens pagãs e cristãs. Eu não posso considerar a imagem de Nossa Senhora de Fátima uma imagem pagã. Eu não posso considerar a imagem de Maria pagã, porque quando eu olho para ela, eu dou de cara com quem? Com Jesus. Porque ela é a mãe de Jesus, a escolhida. Eu pergunto a você, você aceitaria na sua casa de presente essa linda imagem de Nossa Senhora de Fátima? Eu acredito que sim. Mas você aceitaria na sua casa uma imagem de Iemanjá? Acredito que não. Você aceitaria essa imagem de Maria em sua casa, mas aceitaria uma da Pombagira, do Cibamba, do Tranca-Rua, de Ançã, de Nanã? Você conhece o Evangelho? Tudo isso são realidades satânicas e demoníacas. Por isso é preciso ter muito cuidado com as lendas, né? Muito cuidado com as coisas que vêm nos ensinar. Irmão, eu não tenho condição de fazer uma faculdade teológica, mas você tem condição de tirar dúvidas com o padre da sua paróquia, com os leigos engajados na missão da sua paróquia, com as religiosas. Você, jovem que estuda em colégio de freira, não custa nada você pedir à irmã uma palavrinha para você entender o sentido da doutrina. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então, antes de jogar a sua imagem fora por causa de uma revistinha Sentinela, por causa de uma revistinha de outro credo religioso, uma revistinha Despertai, vá saber o sentido das imagens no catolicismo. Não são ídolos pagãos. As imagens são oriundas do cristianismo. Então, uma imagem de Santa Teresinha não é a mesma coisa de uma imagem da Cabocla Jurema. Uma imagem de São José, e nós estamos no ano de São José, não é a mesma coisa que uma imagem do Tranca-Rua, irmãos. É preciso levar isso a sério. Uma imagem da Imaculada Conceição não é a mesma coisa que uma imagem da Pombagira, não é. Aqui são coisas celestes. Aqui é o sincretismo. E é por isso que muito católico se deixa levar por não entender do seu credo religioso. Você sabe o que é persignar-se corretamente ao dormir, ao levantar? Você sabia que assim que abre os olhos pela manhã, você deve fazer pelo sinal da Santa Cruz: livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abri o olho, já é outro dia. Não, mas eu abri o olho para ir no banheiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, mas eu abri os meus olhos, foi para abrir o portão para o meu marido entrar com o carro, meu filho entrar com a moto, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos católicos sabem disso? Quantos católicos praticam isso? E isso é o motivo defensor do dia. Você já começou com um escudo contra o maligno. Você já começou com um escudo contra o mal. Portanto, acreditar na Igreja Católica é ter experiência dela. Sem a experiência dela,
nós não vamos a lugar nenhum. Para concluir, eu estudei teologia no ICRE, antigamente, Instituto de Ciências Religiosas. E nós tínhamos que fazer um estágio ou na Umbanda ou nas igrejas evangélicas para concluir o curso. E eu, nós 3 amigos, escolhemos fazer em uma igreja evangélica, que eu vou aqui poupar o nome. E falamos com o pastor, dissemos que éramos universitários, precisavam daquele estágio, e ele disse sim, contanto que vocês não façam perguntas a nenhum irmão, não atrapalhem o culto, não participem das escolas dominicais ou na escola sabatina, que é a igreja adventista. E assim prometemos, mas não deu. No primeiro culto que nós fomos, não sei se porque era o primeiro culto, o pastor disse que Nossa Senhora era a serva fiel de Lúcifer. Então, quando terminou o culto, nós pedimos para conversar com ele. Eu disse, como o senhor tem coragem de dizer uma coisa dessa? Se ela é a serva fiel de Lúcifer, quem estava no ventre dela? Não, ela foi apenas um objeto usado por Deus. Já começou daí. Depois subiu um outro pastor e dizia que a Igreja Católica era o rebanho de Satanás na terra. E aí chegamos para ele, dissemos, a Igreja do Senhor foi fundada em 1911, em Belém do Pará. A sua igreja bate em 1911 e cai. Nem vai para frente, nem vai para trás. Então o senhor não tem autoridade histórica para falar do Evangelho. A sua igreja surgiu em Belém do Pará. Vocês são mais paraenses do que cristãos. E aí ele mandou que o nosso grupo saísse e nós fomos para outra igreja que guarda o sábado. E na escola sabatina, nós vimos as educadoras ensinando as crianças de 6 e 7 anos quem Maria era, quem os santos eram. O Papa era besta fera. E nós tivemos que ir até onde elas estavam e conversar com elas. Aquilo era uma agressão. Crianças de 6 e 7 anos na escola sabatina, sendo doutrinadas contra Maria, os apóstolos, o Papa. E aí nós descobrimos que nessa igreja que guarda o sábado, nenhum fiel se batiza sem jurar que crê no espírito de profecia da seita, da profetisa da seita. Então perguntamos ao pastor, como é que o senhor é contra o magistério da igreja? Como é que o senhor diz que a igreja católica não usa só a Bíblia? Se vocês, para serem batizados, têm que jurar que crê no espírito de profecia da profetisa da seita. Isso é magistério canônico. Isso é magistério da igreja. Isso está fora da tradição bíblica. Então, o nosso estágio serviu para nós vermos a vulnerabilidade dos outros credos, a inconsistência dos outros credos, que se dizem cristãos. E como essas pessoas são mal formadas, mal orientadas. E aí nós descobrimos que eles eram contra a Igreja Católica por ódio mesmo. Não era uma questão de querer escolher, era ódio, perseguição. E o que nós terminamos o nosso relato teológico? Nas igrejas não cristãs, ou melhor, nas igrejas cristãs separadas que nós fomos, o objetivo da igreja é treinar pessoas contra a Igreja Católica. Somente isso. Não escutamos um culto de doutrina, de formação, provocar conversão. São pessoas treinadas contra o catolicismo. E para terminar, toda igreja cristã, não católica, 80% são ex-católicos. 10% vieram então banda, candomblé, espiritismo, não é? O ateísmo, do satanismo, da igreja Seixo Noé, da igreja do Templo Maior, 80%. E os 10% nasceram na seita. Desde criancinha, não tem culpa. Mas 80% são de ex-católicos, que traíram a sua fé, o seu batismo, em nome de um grupo que é treinado para destruir a Igreja Católica. Vocês estão vendo esses escândalos com os padres e bispos? Nós sabemos quem está por detrás.
não alerta o povo católico. Ou você é católico, ou você não é católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Inscreva-se em nosso canal, deixe sua curtida, curta, compartilhe para quem está precisando ouvir a palavra de Deus.